Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando agora na manhã dessa terça-feira para bater um papo rubro-negro com você, trazer as informações, deixar você bem atualizado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Porém, antes da gente começar o giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, segunda-feira, 28 de outubro, tudo estava encaminhado para que no dia do flamenguista, no dia de São Judas Tadeu, um rubro-negro legítimo fosse escolhido o bola de ouro da temporada. Ele era Vinícius Júnior, porém o mundo do futebol estava na grande expectativa e perplexo ficou com o ainda existir do preconceito, do egoísmo e do racismo na hora de reconhecer um talento admirado pelo mundo do futebol. Vinícius Júnior, você não é o bola de ouro para o France Futebol, mas você é para os amantes do futebol. Para as torcidas de Real Madrid e de Flamengo, você é o maior, não o melhor. O maior atual futebolista do planeta, pode ter certeza. Aqui nós nos solidarizamos com Vinícius Júnior, né? E reconhecemos nele o grande craque do futebol mundial nesse momento. Se o France Futebol não quer reconhecer, paciência, né? Bom, vamos adentrar agora as notícias do Flamengo. Depois da folga do domingo, o Flamengo se reapresentou ontem, segunda-feira, pela manhã, e iniciou os preparativos para a partida de amanhã, quarta-feira, contra o Internacional em Porto Alegre. O técnico Felipe Luiz terá apenas duas atividades para preparar o time que enfrenta o Inter amanhã às 19 horas, lá no estádio Beira-Rio. Lembrando que Felipe Luiz não tem para a partida diante do Internacional nem Léo Pereira e nem Arrascaeta, que cumprem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo tomado diante do Juventude. Porém, Felipe Luiz terá a volta de Bruno Henrique, que não enfrentou o Juventude por estar suspenso. A tendência é que o treinador Felipe Luiz deva poupar alguns jogadores contra o Internacional, priorizando assim a partida do final de semana contra o Atlético Mineiro, jogo de ida das finais da Copa do Brasil 2024. Sobre o treino de ontem, segunda-feira, Felipe Luiz sinalizou um mistão e o Coluna do Fla trouxe em primeira mão, em apuração, o provável Flamengo para enfrentar o Inter amanhã, em Porto Alegre. Vamos agora ver qual é o provável Flamengo que adentrará ao campo amanhã no Beira-Rio. Rossi ou Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Pulgar, Alan e Alcaraz, Matheus Gonçalves ou Plata, Gabigol e Bruno Henrique. Esse é o provável Flamengo contra o Internacional. O Flamengo finaliza a preparação em treino agora pela manhã, na terça-feira, no CT Ninho do Urubu, às 9 horas, onde Felipe Luiz definirá pela escalação que vai a campo contra o Inter amanhã. Após o treino de hoje pela manhã, o elenco rubro-negro almoça no CT Jorge Gelau e embarca na parte da tarde para Porto Alegre, onde fica concentrado até a hora da partida. O Flamengo, na partida de quarta-feira contra o Inter, fará a estreia do novo manto sagrado número 3, que tem tons escuros focados no cinza e no grafite. Portanto, teremos estreia do novo manto sagrado número 3 na partida diante do Inter, amanhã em Porto Alegre. O Internacional de Porto Alegre divulgou a venda de 30 mil ingressos de forma antecipada para a partida entre Internacional e Flamengo, com a expectativa de que cerca de 40 mil torcedores estarão no estádio Beira-Rio amanhã, em Porto Alegre, para o confronto entre Inter e Flamengo, confronto que é da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro,
jogo atrasado, não realizado por conta das enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul e mais precisamente em Porto Alegre. O Flamengo, após a partida contra o Internacional na quarta-feira, retornará ao Rio de Janeiro apenas na manhã da quinta-feira, seguindo direto para o CT Ninho do Urubu, iniciando assim a preparação para a final contra o Atlético Mineiro. Serão 3 sessões de atividades antes da decisão da Copa do Brasil. O Flamengo treina quinta, treina sexta, treina sábado e joga domingo contra o Atlético Mineiro. Atualização agora sobre o estádio do Flamengo, trazidas pelo jornalista Rodrigo Matos, do UOL. Veja as principais informações que o jornalista trouxe sobre o estádio do Flamengo. A diretoria do Flamengo promete mostrar nos próximos dias um primeiro detalhamento sobre as receitas para se pagar a construção do estádio do Flamengo no terreno do gasômetro. O custo estimado da construção do estádio é de entre 1,5 bilhão e 1,7 bilhão de reais. Inicialmente, a conta era feita com o primeiro número, mas debates internos tendem a mostrar que pode e deve estar mais próximo do segundo valor, ou seja, 1,7 bilhão de reais. Entre as principais fontes de receitas para a construção do estádio está o name rights. A diretoria do Flamengo estima no início que poderia cobrar até 70 a 80 milhões por ano de name rights vendido. Tomando como exemplo, o São Paulo vendeu o name rights do Morumbi por 25 a 30 milhões por ano. Não desmerecendo o São Paulo, mas se o São Paulo chegou a 25, 30 milhões, o Flamengo, o céu é o limite, né? Outro modal de receita para a construção do estádio é a venda de cadeiras cativas, onde o clube pensava em períodos diferentes de cessão, períodos de 3, 7 e até 11 anos. Porém, esses prazos não estão fechados porque terão que ser feitos testes de mercado. A intenção é arrecadar 150 milhões com 1.000 cadeiras cativas. O CEPAC, título de potencial construtivo da Gávea, é outra aposta da diretoria, porém depende da aprovação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e de venda posterior para atingir os proprietários, os números projetados de 700 milhões de reais pela diretoria. Espera-se que nos próximos dias, até porque essa semana vai ter uma reunião com o prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, que este envie à Câmara Municipal dos Vereadores do Rio de Janeiro o projeto de lei referente ao potencial construtivo da Gávea. Vamos ficar atentos porque essa semana vai ter notícia a esse assunto. Bom, o Flamengo se posicionou nas redes sociais pedindo ações conjuntas entre os clubes e as autoridades após suposto ataque da Mancha Verde ao ônibus da Máfia Azul do Cruzeiro, que resultou na morte de um torcedor e que deixou 17 torcedores feridos no último domingo, dia 27. O gol marcado por Arrascaeta em cima do Juventude no último sábado, na vitória do Flamengo por 4-2 diante do time gaúcho, foi o gol número 100 do Flamengo na temporada de 2024 e também fez o meia uruguaio se tornar um dos 5 maiores artilheiros do novo Maracanã. O ídolo rubro-negro chegou ao gol número 45 no estádio, sendo 2 gols marcados pelo Cruzeiro e 43 pelo Flamengo. Saiba agora qual é a lista dos 5 maiores artilheiros no novo Maracanã. Em primeiro lugar, Pedro, com 93 gols em 7, sendo 11 pelo Fluminense e 82 pelo Flamengo. Em segundo, Gabigol, 79 gols, 3 pelo Santos, 76 pelo Flamengo. Em terceiro, BH, 55 gols, 1 gol pelo Santos, 54 pelo Flamengo. Em quarto lugar, Cano, com 54 gols. E em quinto, Arrascaeta, com 45. Então está aí a lista dos maiores goleadores do estádio do novo Maracanã. Bom, meus amigos, procurando até um pouco acalmar e dotar a torcida rubro-negra de mais paciência, o técnico Felipe Luiz, completando 5 jogos sob o comando do Mengão, teve um aproveitamento de 66,7%, com 3 vitórias diante de Corinthians, Bahia e Juventude,
um empate diante do Corinthians e uma derrota para o Fluminense. Em comparação ao antigo treinador Tite, que nos seus 5 primeiros jogos teve percentual de aproveitamento de 60%, com 3 vitórias e 2 derrotas. Ontem, por conta do dia de São Judas Tadeu, padroeiro do Flamengo, membros da diretoria rubro-negra e 2 jogadores do Sub-20, Lucão e o zagueiro Iago, marcaram presença na Santa Missa no Santuário de São Judas Tadeu, no Cosme Velho, Rio de Janeiro. O presidente Landim presenteou a Dom Onari Tempesta, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, e o padre Diegues, lá do santuário, com um manto sagrado rubro-negro. Então, está aí o Flamengo participando da missa no dia de São Judas Tadeu, seu padroeiro. O Cruzeiro confirmou ontem que a partida diante do Flamengo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será disputada no dia 6 de novembro, será realizada no Estádio Independência do América Mineiro, em Belo Horizonte, às 21 horas. A mudança é em virtude do Mineirão, estádio onde o Cruzeiro manda seus jogos, estar indisponível por causa da realização do show do cantor Bruno Mars. Bom, o Atlético Mineiro, adversário do Flamengo na final da Copa do Brasil, confirmou que vai trocar o gramado da Arena Galo Cego antes da final da Copa do Brasil. A partida contra o Flamengo, o segundo jogo da decisão, será realizado no dia 10 de novembro e valerá o título da competição. O clube afirmou que os trabalhos começam ainda nesta semana e serão feitos durante 7 dias. É bom, né? Aquele gramado da Arena Galo Cego é muito irregular, muito constante. E o Flamengo é um time que gosta de jogar com a bola no pé, vai se dar muito bem se o gramado estiver perfeito. O Flamengo Basquete entra em quadra hoje, né, pelo NBB contra o Fortaleza Basquete Cearense, às 19h30, aqui em Fortaleza. Depois de vencer o Pinheiros no sábado, os rubro-negros querem emplacar a segunda vitória seguindo e continuar ali nas primeiras colocações do campeonato. A partida terá transmissão da ESPN a partir das 19h30. Meus amigos, o Flamengo, que joga em Porto Alegre amanhã contra o Internacional, em jogo atrasado da 17ª rodada do turno do Brasileiro, caso o Flamengo vença esse jogo, que é um jogo do primeiro turno, o Flamengo terminará o primeiro turno do Brasileiro em primeiro lugar. Pasmem, o Flamengo, que está aí na 4ª posição no retorno, terminaria o primeiro turno como líder do campeonato. Jogo importantíssimo esse dia amanhã contra o Internacional de Porto Alegre. Tanto importante para o campeonato, quanto importante pela briga da vaga direta na Libertadores. Por exemplo, se o Flamengo ganhar o jogo contra o Internacional amanhã, ele assume a 3ª posição do campeonato, troca de posição com o Fortaleza. O Flamengo passa a ser 3º, Fortaleza passa a ser 4º. Se o Flamengo empatar, ele se mantém distante do Fortaleza, mas continua no G4 da competição. E se o Flamengo perder, ele troca de posição com o Inter. O Inter passa a ser o 4º e o Flamengo passa a ser o 5º colocado. Então, está aí a importância. Felipe Luiz deveria vir com o que tem de melhor no time do Flamengo, independente se no domingo a gente vai disputar a final da Copa do Brasil. O Flamengo, em suas redes sociais ontem, emitiu nota de pesar que dizia: o Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento da sócia benemérita Maria Kramer Botelho, conhecida carinhosamente como Dona Tereza, ela que é ex-presidente da Boca Maldita. Muita força aos familiares e amigos nesse momento. Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras, fui, tchau.